Amado Jesus, dai-nos a lucidez espiritual, afugentai as trevas da ilusão, as nuvens negras da presunção. Concedei-nos, Senhor, a permissão de adentrar dentro de conhecimentos que estamos distantes de conceber como realidade, pois ainda aprisionada a gleba terrena, no corpo carnal, temos ainda os hábitos trazidos de existências anteriores que nos aprisionaram sem permitir-nos a espiritualização. Que os benfeitores amigos, que as falanges amorosas da tua infinita misericórdia aqui possam estar. Anjos guardiões, mentores, amigos, protetores e espíritos como nós, ávidos de conhecimento. E assim Cristo Jesus, em comunhão de encarnados e desencarnados, possamos elevar na altura da tua misericórdia a obediência e a humildade deste grandioso aprendizado. Cubra esta casa com tuas bênçãos. Estendei a todos aqueles que de alguma forma ligados e vinculados a esta casa estejam, sejam eles encarnados ou desencarnados, amigos, admiradores e até mesmo perseguidores. A todos a tua graça se faça em seus corações. Em tuas mãos iluminadas e santas, nossas vidas entregamos sobre a luz do teu amor e do teu evangelho. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece aciona uma espécie de ação magnética. A ação magnética é a influência exercida por uma pessoa na vontade de outras pessoas. Encantamento, atração, atratividade. Entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes, naquele momento, uma força excepcional, desde que os julguem dignos desta ajuda ou quando ela possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo de retorno ao bem, e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é a do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos, e que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Mais uma tarde de estudo, de aprendizado, mais uma tarde de esclarecimento e de fortalecimento na grande caminhada em busca do nosso eu espiritual, a encontrar-se na unicidade
do Criador e na administração das forças e das energias que nos competem, como espíritos errantes, ignorantes, em rumo à perfeição. A grandeza de um ser humano está no aprendizado de suas energias. A grandeza de uma mediunidade está condicionada ao domínio das suas emoções, das suas vontades. Aquele que domina as suas emoções, ele já está a um grande passo de um médium equilibrado, ou de um ser humano equilibrado, né? Isso tanto seja nas lides espíritas, nos trabalhos como voluntário de medianeiro, ou como na lide diária da vida lá fora. Não importa. Quando nós falamos, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, é a continuação do mês passado, falando sobre esse magnetismo, sobre pensamento, né? E o dia que a gente compreendesse, aceitasse, ou vigiasse, nós entenderíamos a grande força e relação que tem nas nossas existências, na nossa vida e nos acontecimentos com a nossa vontade pessoal, nosso desejo. Muitas vezes nós ocasionamos tantas coisas ao nosso redor, ruins, nós temos o hábito de fazer coisas ruins, parece que a gente agrada, e a gente coloca como fatalidade, coloca como destino, coloca como castigo, e não é nada mais, nada menos do que uma projeção do nosso inconsciente. Então, aquele que começa a dominar as suas emoções e busca uma autovigilância, ele passa a compreender os fenômenos que o rodeia como uma causa criada por ele próprio, ou atraída por ele próprio. Nós lemos aqui, quando falou do magnetismo. Quando fala-se de prece, o que é uma prece? A prece é uma invocação mental, não é? Isso é uma prece. Então, o que é uma invocação mental? É o pensamento, aliado com o ato de querer. Então, tudo aquilo que eu quero, eu faço o pensamento aliado à minha vontade, é uma invocação mental, é a prece. Ela pode ter um cunho positivo, altruísta, curador, transformador, regenerador, ou ela pode ter um cunho destruidor, degenerador, não é? A diferença, aí vem uma parte que nós temos que compreender, entender, e até por egoísmo começarmos a praticar, que no caminho do pensamento positivo, da prece altruísta, da vontade altruísta, é infinito. Não tem limite. E o contrário, na contramão, tem limite. Ele tem a sua limitação. E a limitação, ela tem um nome muito simples. É de 3 letras. E o seu ilimitado também tem um nome, é de 4 letras. Até nisso ela perde, né? Porque o ilimitado, ou aliás, o limitado é a dor. O ilimitado é o amor. Entende isso? Então, a criatura, né, é muito simples. O que você quer? Você vive no conformismo de descer só a ladeira, mas vai chegar um momento que você não vai ter ladeira, porque você vai chegar lá embaixo. E aí? Você vai olhar ao redor, não terá como mais descer, e a dor e a insatisfação vai fazer você fazer o quê? Subir. Só que para subir, a escalada é muito mais difícil, né? Para descer, né? Como diz o ditado, para subir todo anjo ajuda, para descer todo diabo empurra. Para descer é muito mais fácil, né? E tem mais diabo que anjo, né? Então, no planeta onde nós estamos. Então, para descer é muito fácil. Então, quando nós falamos de magnetismo, nós temos que compreender que o homem hoje está numa grande potencialidade desse magnetismo. Porque através da expansão do pensamento e das forças energéticas que circundam a face da Terra, então movimenta-se muito mais a potencialidade do pensamento, multiplicando esse pensamento, pelo um processo natural de evolução da razão. Hoje quase todas as pessoas
já tem uma sensibilidade da compreensão do pensamento negativo e positivo. De uma pessoa boa, de uma pessoa ruim. De uma vibração boa, de uma vibração ruim. Então, nós vemos até as crianças já chegam com essa capacidade. Chegam já com essa, sabe, esse entendimento dessa força energética. E por mais complicado que se encontra a vida e a ignorância, mas nós vemos que a grande problemática das crianças são os pais, que vão inserindo a negatividade neles. Essa semana, fazendo algumas pesquisas, estava vendo que por que tantas pessoas estão desalinhadas mentalmente na face da Terra e trabalham, e buscam, e estudam, e vivenciam uma forma negativa de suas existências. E aí eu vendo umas notícias, umas pesquisas, e o sentido do pensamento negativo com intensidade começou há 90 anos. Foi a doutrinação, hoje chamada da esquerda. Até o nome já fala, né? Por isso a gente vê pessoas adultas de 60, 70 anos que têm essa condição negativa, porque elas foram doutrinadas, né? A doutrinação, ela não usa a razão, ela usa a paixão, né? Entendeu isso? A doutrinação não usa a capacidade intelectual para o positivo. Ele usa só a vontade do negativo. A inteligência é para fazer instrumento dessa vontade negativa, né? Então, assim, a gente vê pessoas se automutilarem-se, pessoas bonitas querendo ficar feias, né? Então, tudo isso é uma doutrinação que confunde o ser humano. E parece que encanta esse negativismo, porque ele vem impregnado com um magnetismo inferior. E existem forças trevosas que fazem esse magnetismo sobre a face da Terra. Tanto é que nós sabemos que isso iniciou em países já desenvolvidos, como a Rússia, como a Áustria, como a França, não é? Então, na Rússia iniciou lá o marxismo, sabe? Quando nós pegamos a história do marxismo, a gente fica surpreso, porque se você pegar as 10 leis do marxismo, do socialismo, é uma loucura, é uma negação da realidade. E o cara defende tudo aquilo que ele não fazia, né? Ele inventou aquilo, ele era gigolô, não trabalhava, entendeu? Então ele defendeu exatamente a destruição daquilo que ele aproveitava, que era viver sob as custas dos outros. Agora, se você pega uma família e doutrina, o pai e a mãe doutrina os filhos para ter essa realidade de depender da vida dos outros, eles estão trabalhando contra quem? Contra os dois mesmo, porque eles terão filhos de 40, 50 anos que não trabalharão e que estarão na dependência deles. E a hora que eles não tiverem nada para sustentar os pais, o que os pais fazem? É igualzinho o caso que nós conhecemos, o cérebro. Doente, com câncer, final de vida, vende tudo que tem, divide para nós logo. Ah, não, mas eu preciso de dinheiro para fazer o tratamento. Não, mas nós não podemos ficar sem casa. Tudo, não é? Dividiu tudo já. Em vida. E não trabalham. E são dependentes de uma pessoa com câncer. Você está entendendo o que é uma doutrinação? Então, as próprias pessoas que fazem essa doutrinação sofrerão a consequência da sua doutrinação. Então, o magnetismo ele é muito forte e ele confunde as pessoas. Porque ele entra nas entranhas do pensamento da consciência. Então é assim que nós fazemos para curar os espíritos, para curar as pessoas. Qual que é a maior dificuldade que nós temos aqui? É de curar uma enfermidade? Joêmio? Curar uma enfermidade? É de fazer o quê? Por causa da sua amiga. Convencer ela a vir para ser curada. Quando ela fez o tratamento, até chegar ao tratamento, ela fez os exames. O que aconteceu lá? Você estava dando tudo certo, a rádio dando certo, os medicamentos dando certo, todo mundo quase morria, ela não sentia nada. E aí,
Compreende? Aí o que aconteceu? Ela se melhorou tanto e não veio. Aí foi fazer a rádio e queimou. Você entendeu aí? Foi fazer a rádio e queimou. Você está entendendo o que é magnetismo? Positivo e negativo? Ela estava fazendo todos os trabalhos, tudo, tinha melhorado a aparência, tudo, andando normal, acabou. É igual o outro, como aquele outro que tem câncer de 3 lugares, esparramando para mais uns 4. Estava, né? Aí para de fazer, porque parou de receber o magnetismo positivo. Isso é como acender umas luzes de uma cidade. Você tem que acender de setor em setor, você não tem como acender tudo. Então os transformadores queimam, explodem, os fios derretem. Vai acendendo um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, para dar a capacidade energética de subir os pontos de energia sem fazer uma explosão. Então essa compreensão é a maior dificuldade que nós temos em relação às pessoas, né, de convencê-las a fazer, a buscar e aceitar o tratamento. Entende isso? Por quê? Porque estão doutrinadas. Isso nós estamos falando das pessoas, mas nós estamos falando de nós, viu, gente? Porque também nós somos e fomos doutrinados. Difícil é uma pessoa, né? Quando eu pego a minha história de vida, eu penso, graças a Deus, eu fui criado igual cachorro. Vira-lata, né? Não os cachorros de hoje, né? Os cachorros de hoje já criaram melhor do que muita gente. Aí eu entendo, por que eu fui criado como vira-lata? Para não ser doutrinado, para ter uma condição de ser um coordenador de uma casa espírita. Então, você tomava banho se quisesse, comia se quisesse, tomava dele se quisesse, né? Tirava os piolhos do cabelo se quisesse, entende? Estudava se quisesse, entende isso? Entende aí? Aí eu entendo, meu Deus, fui doutrinado. Aliás, eu fui afastado da doutrinação, né? Entende? Para poder não cair nessas teias. Assim a gente vê a história de Chico, vê a história de Divaldo. Não estou me comparando a eles, não. Então, nós, trabalhadores, nós temos que fazer um check-up psíquico para ver se nós também não estamos sendo doutrinados. Ou se fomos doutrinados, e se nós não estamos usando essa doutrinação como um magnetismo de acontecimentos negativos dentro de um trabalho psíquico espiritual. Um trabalho de magnetismo, um trabalho de corrente magnética, um trabalho de passe, um trabalho de fraternidade, de caridade. Porque talvez essa doutrinação ela está tão intrínseca em nós que nós inconscientemente estamos irradiando. E aí, esse magnetismo interfere nas outras pessoas, interfere na casa, interfere no trabalho, interfere na corrente magnética, no conjunto do trabalho. Isso é o aprendizado que nós buscamos nesses estudos desse livro de desobsessão por corrente magnética. Que é, por todos os casos nossos, que nós vivenciamos todas as situações desse atendimento fraterno desobsessivo. Nós temos o passe, a conversa fraterna, nós temos o trabalho de incorporação individual, nós temos o trabalho de incorporação coletiva, trabalho de incorporação coletiva individual, trabalho de incorporação coletiva. Quando ligamos as mãos, coletivo individual é que o médio da direita está recebendo um, o médio da esquerda outro e você outro. Então é uma coletividade recebendo e cada um na sua individualidade. Então nós temos experiências e trabalhos no campo da prática extrema, mas se nós não vigiarmos essa grandiosa máquina que é o cérebro, que é a vontade e que flui como magnetismo, nada disso funciona. Será apenas a somatória de um. Fala-se, se tem 100 pessoas rezando, mas cada um na seu pensamento, vontade e língua, e tem 2 ou 3 orando, com o mesmo pensamento, as 2 ou 3 têm muito mais potencialidade do que as 100. Nós fazemos nós sempre demos um exemplo muito simples. Muito simples. Nós temos aqui um carro. Nós juntamos 8 pessoas para empurrar o carro. Cada um pega ao redor do carro e nós empurramos. Todo mundo cansa e o carro não sai do lugar. Nós pegamos 2, um vai lá no volante, outro aqui atrás, vai, empurra, agora, empurra. O carro vai andando de centímetro a centímetro, metro a metro. Difícil, mas chega, né? E os 2 chegam cansados, mas chega. E os outros 100, os outros 8, 10, cansados e fica para cair no mesmo lugar. Essa é a diferença. Cansar todos nós vamos. Isso é da lei do movimento. Por isso que existe o descanso, né? Então não tem facilidade, mundo de prova e expiação. Mas agora, se nós empurrarmos para o mesmo caminho, aí fica muito mais fácil. Se for só 2 ou 3 empurrando, vamos pôr 10 para empurrar, ué. Vamos pôr 20, que a nossa casa comporta. 20 empurrando para o mesmo lado, fica uma mãozinha com mel para todo mundo, não é? Hoje, Alexandre,
Então tá na tua mão, mulher. Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando continuidade, né, no capítulo 13, magnetismo de desobsessão por corrente magnética. O magnetismo como piloto desta ciência. As propriedades eletromagnéticas do pensamento não foram aspectos citados apenas em textos na época da codificação. Ditados mediúnicos atuais desdobram as novas e proveitosas comparações características das irradiações mentais, mostrando novos ângulos e justificando os inúmeros métodos que podem ser empregados a partir desses conhecimentos. Com a palavra, André Luiz. A eletricidade do pensamento. O espírito humano dita com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que preside a todos os atos da vida. Isso foi extraído do livro Libertação. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Missionários da Luz. Eletricidade e magnetismo. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Nele, encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço, e que, com liberdade de girar em redor de um eixo, assume posição definida, relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental, também corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Em torno, pois, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente, e sempre que nós proponhamos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Mecanismos da mediunidade. O efeito ímã. Contudo, para gravar as linhas básicas de nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada de elétrons nas faixas da natureza. De semelhante propagação, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, com a experiência clássica da caneta tinteiro, que, friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que as bolhas de ar existentes entre as fibras do pano fornecem elétrons livres e a elas agregados. Elétrons que se acumulam na caneta mencionada, pois suas qualidades dielétricas ou isolantes. Efetuada a operação, elementos leves portadores de cargas elétricas positivas, ou mais exatamente muito pobres de elétrons, como sejam pequeninos fragmentos de papel, são atraídos pela caneta, então negativamente carregados. Mecanismos da mediunidade. A cadeia desobsessiva. Relacionemos mais esses conceitos à prática da desobsessão por corrente magnética. 1. A corrente mental, sendo uma corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física, é igualmente fonte do magnetismo. Ao se deslocar de forma em torno do campo áurico dos médiuns e em outros meios propícios à sua propagação, efeitos magnéticos de intensidade correspondente à atenção, à vontade, à potência mental do emissor, capaz de ter propriedades semelhantes ao ímã comum. 2. A atmosfera elevada e santificada dos ambientes de desobsessão por corrente magnética está carregada de emanações mentais, de propriedades elétricas, resultantes da emissão e concentração dos elétrons ou fótons mentais, trilhões de partículas emitidas pelos médiuns e os bons espíritos, que pela indução consciente e recíproca passam a atuar como um ser coletivo, em bloco, semelhante a uma verdadeira bateria mento-eletromagnética, a expressar a força do pensamento coletivo. 3. Essa bateria, por pulsos energéticos, em diferentes fases, emite raios de profundo poder, constituindo-se pelo deslocamento dos elétrons mentais e um mento eletroímã, que por estar invariavelmente voltado às fontes superiores da vida, atrairá em regime de interação, sintonia e ressonância vibratória, em processos rápidos e transitórios, de enxertia neuropsíquica as entidades sofredoras, como faz o ímã a atrair as limalhas de ferro ou de aço. 4. Dessa integração,
a definir ações magnéticas humano-espirituais em ações mento-eletromagnéticas conjuntas, unificadas e mistas, por reunir servidores encarnados e desencarnados, haverá uma formação de uma rede de forças superiores, após a fricção ou expulsão dos resíduos vibratórios por parte dos médiuns e consequente absorção dos elétrons mentais fornecidos pela espiritualidade. Nascerá dessas ações um conjunto ou um aparelho negativamente carregado de apetites maléficos ou qualquer outro sentimento humano inferior. 5. A rede de forças positivas ou conjunto negativamente carregado de cargas vibratórias inferiores atrairá à semelhança da caneta tinteiro as entidades doentias, pobres em elétrons mentais nobres ou positivamente carregadas de cargas mentais de baixo teor. Os espíritos necessitados passam a receber, em regime de circuito fechado, ação e reação, a pressão elétrica do pensamento, que em regime coletivo é emitido pela corrente. Com a rapidez de um relâmpago, os fluidos veiculados, carregados de impregnação pessoal de cada médium, qualificado pelos bons espíritos, atuam sobre os sofredores, levando-os à renovação mental e emocional. Olha, essa explicação aí só não obedece e não acredita quem não quiser. Né? Você pega um ímã, explicou todo o processo aí, você pega um ímã, quando põe um ímã em metais, que tem elétrons, o ímã, o processo do ímã, que também são metais minerais, ele interage nos elétrons daqueles metais, daqueles pequenos objetos, jogam ele tudo por uma direção. Então sobrecarrega os elementos naqueles pequenos objetos, dos metais. Né? No caso da Terra, Polo Norte, tudo se verte para o Polo Norte. E aí, o processo magnético. Aí, como tem uma saturação por esse lado, o ímã atrai essas limalhas de ferro, esses objetos de ferro. Os elétrons estavam esparramados, certo? Jogaram todos eles com a direção, sobrecarregou, certo? Sobrecarregou, teve a atração, trouxe. Entendeu? Beleza, nós entendemos como é que funciona um ímã já. Está podendo ser cientista. Né? Agora vamos lá nos médios. As pessoas, os espíritos, estão sobrecarregados com... O que é uma doença? É a desarmonia de suas energias, certo? Perde o fluxo natural de suas energias. Você pega um riacho para encher uma represa, você canaliza ele. Ele tem um fluxo certinho. Aí ele vai e enche a represa. Você pega a represa, você tem um grande fluxo de água e canaliza a represa, que você vai ter água pro resto da vida. Certo? Ah, mas você pegou o riacho, o pequeno riacho. Você vai abrindo artérias nele, vai jogando lixo. Ele entope. Você vai lá, não conserta a represa. Ela é cheia de furado. Os riachos secam, a represa seca pela desagregação, né, dos elementos da água. Você pôs ele no fluxo, o riacho não acaba, você limpou a fonte, a jornada da água e a chegada da represa. Você tem o resto da vida você tem água, você não morre, e além de você não morrer, você tem água para você, para os animais e para as plantas. Pronto. Assim somos nós. Nós temos um fluxo de energia. Mas se essa energia desagrega-se dos seus pontos naturais, não é? Que são chamados chakras, não é? Centro de forças, que sustenta todo o organismo celular, corpo duplo etéreo e corpo perispiritual, coordenado pela vontade e pensamento, começa a desagregar esses fatores energéticos. Nessa desagregação desses fatores energéticos, aí vem a debilidade em determinada região, que se chama doença. E lá focaliza, então, as forças negativas para o lado negativo, aonde as forças do mal aproveitam. O que a corrente magnética faz? Nós, como ímã, jogamos todo o processo energético nos espíritos, no paciente, eles vão sendo condensados. O que eu faço? Aberto, condensa-se e retira, não é? Você junta tudo aquela energia ruim e tira, não é? Tira a desagregação, ajeita, harmoniza e depois retira as profundas e depois organiza novamente. Pronto. Então, o médium, quando faz isso, ele vai e joga o fator positivo sobre o paciente espírito, seja encarnado ou desencarnado, e interage com aqueles elementos e ele atrai como um imã para ele. Por isso que nós sentimos tudo que a pessoa sente. Entendeu, Isabelzinha? Por isso ele quase morre de tanta vontade de vomitar, dor e tal. Aí depois, a hora que você vai organizando, né? E a espiritualidade pega as forças positivas
e dilui aquelas negativas, aí já melhora. Você viu que na quinta você passou por aquela situação até chegar em determinado estágio, depois você nem lembrou mais. Você nem viu sumir, viu? Não, mas eu fiquei observando. Na hora que terminou a prece, eu olhei para você e falei, sumiu. Entendeu? Porque o que fez? Pega igual o ímã, jogou os elétrons para um lado, região do Polo Norte, o ímã também é ligado ao Polo Norte, atrai para ele, pronto, segurou nele. Só que o ímã fica pregado no ímã. Nós o que fazemos? Nós só trazemos para nós, com o auxílio do positivo, que nós temos que ter uma vida diferente da dos outros lá fora, do mundo, se não quiser adoecer, aí nós temos uma condição positiva, atraímos na nossa condição positiva, com o auxílio da espiritualidade, vai diluindo essa negativa. E depois de diluir a negativa que descarregou o paciente, aí faz a enxertia energética positiva, para o paciente melhorar. Ele sair daqueles quadros, daqueles clichês, daqueles hipnotismos, daqueles magnetismos inferiores. A melhora é quase instantânea. Bem dizer, instantânea. Isso depende da força, da coesão dos médios, do entrelaçamento dos médios. Se tiverem todos em uníssono, é instantâneo. É muito rápido. Nós vemos entidades chegar com extremo sofrimento e em menos de minutos, 2, 3 minutos, ela modifica toda seu pensamento, vontade, desejo. Por quê? Porque ela saiu de uma condição de hipnotismo. Aí falou do livro Libertação. Lembram lá aqueles 2 espíritos que ficavam magnetizando aquela mulher? Como é que é o nome dela? Não lembro mais. Lembra, não? Né? Margarida, que era obsediada. Pois é, 2 espíritos ficavam lá 24 de horas, né? Fazendo 6 horas fazendo lá a manutenção do magnetismo. Porque precisava levar ela na culminância da perda da sua consciência e do destrambelhamento de toda a energia positiva nela, para ela desistir de viver. O que queriam era o suicídio dela, né? Ela tinha que se auto-exterminar. Para criar o quê? Outro magnetismo negativo com alta potencialidade. Porque aonde estava quem queria, ele já estava impregnado com substâncias negativas. Então ele não tinha como ele ir para perto dela. Vocês estão entendendo isso? Então ele tinha que fazer, no processo doentio dele, né? Que era muito melhor ele pegar e melhorar para chegar perto dela, não é assim? Tá vendo? Você está vendo que é doutrinação? Você está vendo que é doutrinação da esquerda, né? Porque vamos falar que ele é da esquerda, né? Então ele queria fazer ela piorar para descer a ele. Mas por que não pode pensar dele melhorar para chegar perto dela? Você está entendendo? Então, assim, esse é o processo. E ele fazia isso por amor. Amor. O amor. Você está vendo que é doutrinação? Perde a consciência, a lucidez, a razão. Então aí, queria que ela suicidasse para que ela pudesse descer as profundezas do magnetismo inferior, aonde ele acreditava que comandava. O cara é tão doido, né? E tão presunçoso que acreditava que estava burlando as leis de Deus. Entende? Acreditando que ele estava acima das leis de Deus. Uma das coisas que nós temos que compreender é que Deus permite, a espiritualidade permite até determinado ponto. Chega a determinado ponto, acabou. Se a espiritualidade, fazendo a matemática natural de resultado, acreditar que tem que interromper, é interrompido na hora. É interrompido instantaneamente. Conta-se nos anais da história que o que aconteceu com João, o apóstolo de Jesus Cristo, no final da vida, quando falou que era para matar ele, o que fizeram? Vocês viram lá o que fizeram? Ele não podia morrer ainda, porque ele tinha um encontro ainda e tinha que fazer algumas pregações de mais de 1 ano ainda, de levar, porque senão o apocalipse dele tinha sido acabado. Tudo que ele fez em Éfeso acabava, porque era para diluir ele em óleo. Você está entendendo? Arrumou um grande tacho, ferveu o óleo por 1 semana. Só depois que o óleo estava em ebulição 1 semana, para todas as moléculas e elementos daquele óleo estivessem em ebulição, e aí pegaram e foram para colocar ele. Os guardas de Roma choravam, porque eles amavam João. Mas ele falou assim: João, você me perdoa, mas se eu não fizer isso, eles vão matar meu filho, minha mulher, minha esposa e a mim. E depois de você também.
E de qualquer jeito você vai morrer. E aí, João, tranquilo, um anjo apareceu, né, sob as dádivas de Jesus Cristo, e pegou e colocou em João a energia da imponderabilidade. A ciência agora está descobrindo ela. Já acharam ela agora. Já acharam esses elementos da imponderabilidade. São elementos que não têm calor e nem frio. Não tem tempo nem espaço. São partículas que estão à mercê do universo. Que a criatura com a capacidade intelectual de desenvolvimento pode usar. Porque tudo que tem no universo é para a luz de quem? Dos filhos de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Então, aqueles espíritos envolveu João. Compreende? Envolveu ele naquela imponderabilidade, e eles colocaram ele dentro do tacho fervendo, que era para ficar uma semana. Ficou uma semana. Quando uma semana depois derramaram o tacho, João saiu como se tivesse um feto nascendo. Levantou, espreguiçou, esticou, e o povo ficou doido, joelhou e chorou e deitou. E aí falou: ó João, vamos fazer de conta que você morreu, nós vamos te levar, porque você não tem jeito não, né? Vamos te levar. Eu me levo para a cidade tal que estão me esperando. E para lá ele foi. E pregou mais um ano. Falou: só muda seu nome, por favor, para não complicar a nossa vida. E assim ele fez. E lá ele morreu de morte morrida. Foi o único. Pregando, fez uma grande pregação para mais de 5.000 pessoas, curando doentes, enfermos, paralíticos, surdos, cegos. Era só chegar no raio do magnetismo que ele exalava, que chegava-se a quilômetro. A pessoa estava manca, parava a andar, estava cego, passava a enxergar. Obsediado, passava a ser obsessor, curava. Então, esses elementos chamam-se magnetismo. Nós usamos, é o que nós usamos, em forma primária, claro, né? Nós estamos lá no jardim da infância. Mas chegará um dia, se nós continuarmos nessa aprendizagem, nós vamos ter condição. Francisco de Assis fazia isso, não fazia? Porque ele aprendeu quando João. Então, a pessoa, o amigo dele, que estava lá vivendo a 30 graus abaixo de zero, lá no Monte Alverne, ou ele tranquilo, andando de caminhonete, só com aquela túnica marrom lá encardida. Já era marrom, porque não vai mostrar encardida. E os confrades dele morrendo, né? Hipotermia. Ele chegava e colocava a mão. A pessoa parava e sentia o frio na hora. O que João transferia para ele? A imponderabilidade na matéria. Está entendendo isso? Olha que lindo. Isso é nosso, é Deus nos deu. Então nós estamos aqui no princípio de chegar um dia nesse processo, daqui a alguns milênios. Nós chegaremos se vamos caminhar. Isso nós fazemos com o Espírito. Então chega um, recebe, não recebe. Muitas vezes nós não recebemos Espírito. Ele chega próximo assim do magnetismo da corrente, transfere para nós tudo aquilo que ele está sentindo. Eu não querendo ver da qual que estava fazendo tratamento espiritual devido à identidade crônica. Ela não sentia aquele impacto da questão do Exatamente. Porque ela já estava ali contaminada com essa força magnética. É igual o outro aqui. O cara está com câncer em 200 lugares, filho. O cara chegava aqui, não custava se não dava conta de sentar, não dava, tá? Você entendeu? Foi no médico, né? Falou: meu filho, deixa ele, não. Vai ter que parar de fazer a rádio, velho. Ele já tinha feito químio, 57 químio. E não fazia resultado. Foi fazer os exames, o médico falou: deixa ele. Você está meio animado, o que está acontecendo? Ele não pode contar. Porque ele é da Igreja do Véu. Entende? Ele não pode contar. Mas é esse magnetismo. Pai, dá jeito aí. Nós fomos lá, demos passe dele, a Carla, nós fizemos tratamento para ele, eu fiz isso aqui. Vai morrer de dor nos olhos, fiquei cego, 3 dias de um olho. Eu olhava assim, não enxergava com o olho não, mas doía, parecia que tinha arrancado minha bolota, a bilotinha dos meus olhos. O que era isso? Transferiu para mim. Por 3 dias. Alguns casos leva até 3 dias, alguns casos leva 3 minutos. 3 horas. Casos mais complexos, igual um câncer. E aí faziam lá a rádio com 87 anos, vamos dizer, né, gente? Cara de 40, 50 saía de lá morto. Aí eu falei: seu Zé, você disse: não. Você está assim: não. Aí eu chamava ele de meninão. Vem cá, seu Zé Meninão. Não é? Olha a recuperação daquele homem. Nem cabelo caiu, nem. Não é um fio de cabelo do homem. Olha a loja. Está entendendo? Então tudo isso mostra para nós essa potencialidade que nós temos, né? E temos
fazemos, agimos. Mas, em contrapartida, nós precisamos entender que nós precisamos adquiri-las, conservá-las e doá-las. Se nós entrarmos no negativo, nós adoecemos tanto quanto ou mais do que eles. Porque nós já entramos no negativo e recebemos. Nós vamos atrair o quê? Negativo. Soma com o que nós estamos já fica duplicado. A espiritualidade ela tem que permitir nós sofrermos. Por quê? Porque nós sabemos e nós estamos fazendo. Então, a título de instrução, isso é igualzinho. A professora chega no final do ano, a criança vai fazer a última prova, ela precisa de um ponto para poder passar e não repetir o ano que vem, precisa de só uma resposta. A criança fala, professor, eu não sei, mas eu te passei isso aí o mês inteiro, mas eu não sei. Me ajuda, professora, assim. Fala para ela, não vou te ajudar. Professor, mas você é má, só de você falar uma palavra eu consigo fazer e eu vou repetir mais um ano. Vai. E não fala. A professora que está educando não fala. Porque se ela falar, no ano que vem ela estuda menos, no outro menos, ela vai ser uma péssima profissional, e se ela formar como médica, muita gente vai morrer por causa dela. Por causa de quem? Daquela professora lá atrás que deu a resposta. Está vendo como o universo funciona? A espiritualidade maior, a hora que ela vai ajudar nós em alguma coisa, ela olha a nossa estrada. Entende isso? Ela vai olhar a nossa estrada. Aí a hora que ela vê lá na frente, ela fala, não posso. A lei de Deus não me permite. Porque se ela fazer, o que acontece? Ela é responsável por aquilo. Então ela entra no magnetismo inferior, que vai fazer ela descer também. E outras pessoas que dependem do positivo dela vão sofrer. Então é uma cadeia de dor e sofrimento por uma rebeldia dentro das leis naturais de Deus. Entenderam aí? Compreenderam? Vai falar aqui. Vai falar aí. Mais tarde, compreendereis melhor. Isso aí, ó. No início da nossa pesquisa, o Espírito Emmanuel nos assevera a revelação da verdade, que a revelação da verdade é progressiva. Progressiva e poderíamos dizer dinâmica, sólida, constante. Ao confirmar antigos conceitos, acrescentando novas variáveis, ou relembrando orientações esquecidas, mas diligenciando sempre a melhor compreensão dos fatos e de nós mesmos. Como temos enormes dificuldades quanto ao entendimento, não podemos desprezar a colaboração do tempo, pois geralmente, somente mais tarde, é que compreendemos melhor tudo aquilo que nos ensinam. O magnetismo, como piloto da ciência espírita, as propriedades do pensamento, a união do espiritismo e do magnetismo não fogem à regra. Crescem os postulados a respeito, mas não a nossa condição de aprendizes. A ilusão quase sempre nos retém nas suas malhas. No entanto, é necessário avançar, prosseguir, estudando e servindo sempre. A leitura e as afirmações dos mensageiros do bem são essenciais. Continuemos, portanto, com André Luiz. O cérebro humano como gerador. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em uma contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse, não apenas a função de criar a força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos nos modernos emissores e receptores da radiotelefonia e televisão acrescidos de valores ainda mais ignorados na Terra. Mecanismos da mediunidade. Mecanismo de ação de cérebro a cérebro. Nos transmissores dessa espécie, é imperioso conjugar a aparelhagem necessária à captação, transformação, irradiação e recepção dos sons e das imagens de modo simultâneo. De igual maneira, até certo ponto, o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor e receptor em televisão. Mecanismos da mediunidade. Isso é uma coisa muito simples nós entendemos. Nós sabemos que o morcego é cego, mas ele enxerga muito mais do que nós pelo radar, certo? Ele emite um som, nós escutamos. Por causa de quê?
Pelo processo de vibração nos nossos tímpanos, que não alcança aquela condição. Assim somos nós em relação a tudo que nos rodeia, cérebro a cérebro. Estamos sendo invadidos por energias perversas e negativas, estamos sendo invadidos por espíritos perversos e negativos, estamos sendo invadidos por forças negativas. O que nós temos que fazer? Expulsar eles? Você consegue? Se você conseguir, tem aí uma média de 30 bilhões de espíritos para você expulsar. Não vai expulsar só um. Nem 10, nem 20, nem 100, nem 1000, nem 10 mil, nem 100 mil, nem 1 milhão. Nós estamos falando de bilhões de espíritos. Então é necessário fazer o quê? Elevar o nosso potencial de vibração para que a gente não mais escute os fatores energéticos que eles emitem. Aí nós vamos fazer uma imponderabilidade da nossa matéria. Está entendendo isso? Compreendeu isso? E qual é o fator que faz essa elevação? Aí vem uma parte extraordinária. Caridade. A caridade é o princípio da piedade. E a piedade são o início da junção dos fragmentos do amor. Porque quando nós tivermos amor, nós transformaremos a humanidade. Cristo, com o amor dele, transformou a humanidade. Não é? E nós transformamos. Então é isso, a caridade. A caridade, ela é em todas as suas nuances. Não estou falando de caridade material. Ela é extraordinária. Porque ela é uma única que faz que nosso corpo se movimente. Mas nós estamos falando mais da caridade moral. Se a pessoa fica com raiva, quando você tem uma rejeição de uma pessoa, e assim por diante. Compreende? E nós estamos que compreender agora, e as pessoas me procuram muito para falar sobre isso, um processo de libertação que nós estamos passando. Primeiro, estão vindo pensamentos, lembranças do passado. Vocês estão acontecendo isso com vocês, não? Lá da criança, lá do adulto, lá não sei o que, dizer o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque tem um magnetismo aprisionado lá. Então é a hora de nós trabalharmos. Como? Qualquer pensamento que vem, nós temos que ser fraternos e humildes. Eu lembro quando eu estava caminhando, esse dia veio um tombo do cavalo que eu levei. Numa estrada a ermo, que ia dar no Rio das Almas, lá por perto de Uruaçu, onde meu pai tinha uma fazenda. Por que veio aquele tombo? Eu não lembrei quem arriou o cavalo. O tombo foi por causa de quem arriou o cavalo. Porque o arreio fez assim, eu fui junto. O arreio ficou na barriga do cavalo e eu arrastando por um pedaço naquela estrada, sozinho, com uns 9 anos, 8, 9 anos de idade, no máximo, a uns 2, 3 quilômetros da sede. Entende? Então, assim, me veio essa memória e eu pedi perdão a Deus. Porque na minha inconsciência, com certeza, eu sei quem que amarrou a... Como é que é a barrigueira lá. Tem duas barrigueiras. Então, eu lembro que falou, está muito apertado, vou soltar um pique. Foi esse pique que me derrubou. Mas eu não lembro quem foi. Mas meu espírito sabe. Meu inconsciente sabe. Meu inconsciente, como a minha constituição é de nunca guardar mágoa, isso veio de criança, nunca guardei mágoa, nunca permiti. Mas ela armazenou, e apagou a pessoa. Eu lembro da mão, mas não lembro quem era. Então, por que veio isso agora, depois de 55 anos? Porque então estou aprisionado lá. E eu pensei, meu Deus, graças a Deus que eu não machuquei, não morri. Claro, esfolei até a alma, né? Até o corteiro espiritual foi arranhado, né? O lanternagem de pintura ali estragou tudo. Entendeu? Então, assim, aí pedi perdão. Pronto, acabou. Então, eu estou contando um caso aqui extraordinário, me veio como um exemplo. Porque, então, está acontecendo isso com todo mundo. Está vindo, mas você não sabe por que vem. Mas você sabe, agora você sabe o que tem que fazer. Não importa, não julgo, só meu Deus, perdão. Agradeço, né? Peço perdão, oro o Pai Nosso. E quita solta aquilo ali. Pronto, aquilo ali não vai voltar mais como lembranças amargas. Ou do machucado, da dor.
Aí vai lembrar, agora eu lembro, né, e já havia vindo lembrando, como engraçado, né? O arreio caindo, virando na barriga, e um lá esparramando no chão, e vendo o cavalo correr com a barriga, o arreio lá de baixo. E eu fico tentando lembrar o que eu fiz, né, depois, né? Eu voltei esse arreio porque eu era pequeno, dá conta. Entendeu? É isso. Então isso nós está entravando, isso é um magnetismo aprisionado. Agora eu falo a vocês, vem uma parte mais delicada ainda. Os pais. Muitas coisas foram inseridas pelos pais. Eu tenho a sensibilidade de perceber. Muitas vezes eu vejo a pessoa falando e falo assim, isso não é ela que está falando. Ela está repetindo. É como um aparelho de televisão que recebeu a influência, falou aí, e ela repete aquele magnetismo. Entende? Todos nós aqui temos isso. E cuidado. Isso chama doutrinação. Exatamente. Isso chama, é a hora de nós tirarmos isso. É a hora de olhar para frente e olhar a realidade do nosso hoje. Nós somos espíritas kardecistas, mensageiros e apóstolos de Jesus Cristo. Se nós não cortarmos o cordão umbilical, se nós não fizermos a nossa transmutação na porta de Damasco, nós vamos voltar a ser Saulo. E é muito fácil ser Saulo. É muito difícil ser Paulo. Ser Saulo é bom demais. É um poder, é um orgulho, é uma vaidade, é uma imposição sobre o outro. Ser Saulo. Ser Paulo, determinado, mas humilde. Austero, mas flexível, pronto a se dobrar a qualquer contrariedade e agressão. Mas quanto a ser austero a defender a moral de Cristo, em Cristo, pode sofrer a consequência, mas não modifica. Se houver de fazer mal a alguém, é flexível. Se há de sofrer por Cristo, é austero. Isso é que Paulo nos ensinou. Então é muito fácil ser salvo. É muito lindo conhecer a igreja de Cristo. Mas é muito difícil viver sobre a igreja de Cristo. É o que nós vivemos. A nossa casa vive. Entende isso? Então as pessoas não entendem. Muitas vezes, eu, com muita dor no coração, falei para dois trabalhadores, para uma trabalhadora, né? Será dois, porque ela tem o poder sobre o outro, e é mãe. Falei assim, eu não posso e não vou renovar a sua condição de trabalhadora da casa. Porque não compreendeu a filosofia de vida. Então, agora vocês vão entender a situação. Nós damos um passo na sala do Dr. Bezerra de Menezes que impregna-se na criatura esse magnetismo. Mas se ela sai aqui fora, tem uma pessoa com raiva, o que acontece com ela? Fica mal, dá tonteira. Porque nós sabemos a força da maldade. Ela irradia e a sensibilidade da bondade. Não é? E a pessoa está mais impregnada nas coisas ruins porque ela está doente, enferma. Se ela chega e passar no Dr. Bezerra de Menezes, ela está muito ruim. Então eu lembro quando, lá no Luz no Lar, eu estava fazendo reajuste de corpos. Tinha uma fila. Eu fazia antecipadamente os trabalhos, chegava ali pelas 4h30, 5 horas, e fazia reajuste de corpos daquelas pessoas que estavam destrambelhadas. Era um trabalho magnífico. Era um trabalho pioneiro. Aquelas pessoas com labirintite, tonteira, fraqueza, tudo quanto é tipo de debilidade, passavam por enfermidades, por traumas, por acidentes, por depressões, por internações. Então você reajustava os corpos. Primeiro, para reajustar, você tem que fazer uma limpeza. Passa por 3 semanas de tratamento, só na 4ª semana ensegue o reajuste de corpo. Porque senão a pessoa não suporta, ela começa a vomitar, ela começa a passar mal. Assim como os espíritos passam mal, né? Estou falando, Isabel, que você é médio ostensiva, Isabel, né? E então o médio sente o espírito chegar e se põe para fora. Então passa mal, porque ali é um choque energético. É igualzinho aplicar o tramal de uma vez só. Depois melhora, mas na hora vai morrer. Né? Então, eu fazia aqueles reajustes de corpos, pessoas que eram pessoas de condições abastadas, financeiras, muito grandes. Então fazia aquela fila e tal. E aí eles inventaram de quê? Vender
Porque pessoas de dinheiro queriam dinheiro para manter a casa. Gente, não faz isso. Não faz. Ah, mas aí tinha aqueles doutrinados, né? E, não, mas para manter tem que vender. Mas não, como é que vai? Não, nós vamos fazer vaquinha todo mundo. Eram ricos, mas para doar para o centro espírita, para doar para a igreja católica, para doar para o evangelho. Sim, mas doa aqui R$1.000 assim nem costa. Mas para dar R$10 no centro espírita, para o centro espírita não pode cobrar. Desse jeito. Não é assim não. É desse jeito. Faz doa pega a carneira de evangelho, que doa para o evangelho, nem faz costa. Mas se for doar R$10 para o centro espírita não pode cobrar. O centro espírita não está cobrando. Mas tá, lá eu falei, olha, vamos fazer vaquinha. Estou falando dos trabalhadores, não de gente fora não, tá? Aí não, mas vai vender. Aí uma lá falou, não, nós vamos fazer. Aí cada um fazia um bolo, quitando, pão de queijo. E montou uma quitandinha, parecia aquela mesinha lá, assim, uma mesa branca lá na porta, onde colocou lá e aqueles saquinhos de papel. Aí a pessoa comprava, nem queria, comprava porque queria dar dinheiro, porque não era de graça, né, o tratamento. Aí queria comprar para poder ajudar o centro. E quando fizeram isso, eu falei, gente, não faço. Por 2 semanas, 3 semanas, eu falei, não faço. Não precisava daquilo. Aí a hora que eu fiz o reajuste de corpo na primeira. Eu fiz o reajuste de corpo. Ela entrou gemendo e saiu rindo. Eu escorei na sem brincadeira nenhuma. Então tudo parado assim, ó. Eu parei, abri a porta, falei para ele com Deus. Eu parei na porta e fiquei, deixei aqui, ó. Olhando. Os outros povos tudo assim, esperando. Um já levantou para entrar e eu fui parado olhando. A hora que ela chegou, ela foi andando toda bonitona, no seu salto da esquina. Aí a hora que ela chegou perto da mesa, deixa isso aqui, ó. A mesa que estava vendendo quitando. A outra perguntou se ela quer. Aí. E eu só fechei a porta, falei, não faço mais reais dos quatro, estava aqui lá. Aí todo mundo lá e foi embora, foi pra dentro. Não fiz com ele nunca lá. Eu não posso fazer isso, eu não vou ser convivente com isso. A pessoa caiu, eu tampei. Por quê? O choque do magnetismo. A pessoa sai toda sensível do trabalho. A pessoa sai toda impregnada com a força energética sutil e impregna-se na matéria. É a mesma coisa se você vestir uma roupa marrom, vai lá e mexe com a terra. Volta, você olha para ela, uai, nem está suja. Aí você veste uma roupa branca, vai lá e mexe com a terra. Se cair uma gota, você sabe. Uma gota. Você vai, mas sujou aqui? Bom, é assim. Essa é a diferença.